Olá, boa noite a todos. Como sempre fazemos todos os domingos, estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Então vamos pegar a nossa água, nos preparando, levando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a fim de trazermos esse Mestre amado para visitar os nossos lares. Vamos nesse momento rogar ao Mestre Jesus, a esses benfeitores amigos, trabalhadores incansáveis da seara do Mestre, que possam chegar até nós, que possamos todos estarmos receptivos para, assim sendo, esses fluidos benéficos e salutares. E te pedimos, Mestre amado, que vá adentrando nesse momento, esse lar que nos recebe, vá iluminando com a tua luz cada cantinho dessa casa, desse ambiente, faça presente. Onde há o desamor, que o teu amor contagie a todos. Onde há o desespero, que a tua esperança, que a fé de cada irmão seja mais forte nesse momento. Te rogamos por todos aqueles que se encontram enfermos, seja do corpo, seja da alma. Aqueles que nesse momento estão passando por dificuldades, seja de ordem material, seja de ordem espiritual, que com a tua presença tudo isso vá embora e que a nossa fé seja o carro-chefe, como tu mesmo disseste várias vezes, Mestre amado, na tua passagem aqui pela terra. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Que nós sejamos estes, queridos irmãos, que a nossa fé se fortaleça cada dia. Por isso tudo te agradecemos, Mestre amado. E assim te convidamos a ficar conosco em mais este Evangelho no Lar. Hoje nós vamos falar, para quem gosta de nos acompanhar, lá do capítulo 10 do Evangelho, no item 5, reconciliar-se com seus adversários, que nos diz assim: reconcilia-te o mais cedo com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça e que não sejais aprisionado. Eu te digo, em verdade, que não sairás de lá até que tenhas pago o último ceitil. Isto está, queridos irmãos, para quem tem a Bíblia em casa, está em Mateus capítulo 5, versículos 25 a 26. E nos diz o nosso roteiro sistematizado do estudo do Evangelho: não adiemos a tarefa de perdoarmos e reconciliarmos-nos com os nossos adversários. Façamos de cada instante de nossa vida ocasião de reparar o mal e construir a fraternidade. E o que devemos entender pela expressão usada por Jesus: reconciliai-vos enquanto todos estáis a caminho? Que devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos vivendo lado a lado, na condição de espíritos encarnados. Somente assim aproveitaremos as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede de repararmos as faltas cometidas contra nossos irmãos em encarnações passadas. Muitas das inimizades de hoje são frutos de malquerenças passadas
que nos compete superar pelo perdão e pela conciliação. A que prisão se refere Jesus quando diz: reconciliai-vos para que não sejais metido em prisão? A prisão de que Jesus fala é a situação de sofrimento e a experimentada pelo Espírito quando, por orgulho e vaidade, não perdoou nem se reconciliou com seu adversário. Somos os carcereiros de nossa própria prisão e a chave que nos liberta é o perdão que nós mesmos criamos pelo orgulho e vaidade quando houvermos perdoado nosso inimigo e reparado todos os males que lhe causamos. A justiça divina estabelece que toda falta seja reparada. Portanto, só estaremos realmente livres quando a menor dívida contraída para com o próximo for resgatada. Então precisamos pensar nisso. E aqui vem um esclarecimento bem melhor. Na prática do perdão e na prática do bem em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, já se sabe, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos, muitas vezes, perseguem além do túmulo, através do seu ódio, aqueles contra quem conservaram o rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o cão, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer o mal esteja preso ao seu corpo, para que, estando este menos livre, possa atormentá-lo mais facilmente e atingi-lo em seus interesses ou em seus afetos mais caros. É preciso enxergar nesse fato a causa da maior parte dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, portanto, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram espaço devido à sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles mesmos fizeram ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Do ponto de vista de sua tranquilidade futura, importa, pois, reparar o mais depressa possível os erros que se cometeu para com seu próximo e perdoar a seus inimigos, a fim de extinguir, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo encarnado nesse mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Ao menos, fica-se do lado do justo direito. E Deus não deixa o que perdoou servir de alvo à vingança. Quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas para apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairá dela, diz ele, até que tenhas pago o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. E aí, Jesus nos aconselha que façamos isso, porque vemos muitos casos, às vezes a pessoa, por não conhecer a doutrina espírita, não entende por que de uma hora para outra a vida, o seu lar vira de cabeça para baixo. E são esses nossos inimigos desencarnados que, não estando mais presos a esse corpo físico, entram na nossa vida, no nosso lar, muitas vezes nos descobrem. Quisemos vir num corpo, por exemplo,
éramos um homem e aí viemos num corpo de mulher. Mas eles nos descobrem e aí começa aquela verdadeira bagunça, tumulto, perturbação no nosso lar, e tudo porque não soubemos perdoar, porque, como diz o Evangelho, não fomos indulgentes. E aí nos diz o roteiro sistematizado: a morte nos livra dos nossos inimigos? Não. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. O provérbio morto animal, morto veneno, torna-se falso quando aplicado ao homem. E como age um espírito mau para com o inimigo encarnado? O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir em seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Ou seja, queridos irmãos, quando eles não conseguem nos atingir porque nós fazemos bom uso do orai e vigiai que Jesus falou, como eles fazem? Eles atingem um ser querido nosso, os nossos afetos, muitas vezes. Claro, se somos materialistas, vão nos atingir nos nossos bens materiais, mas se não, eles vão atingir nos nossos afetos. E aí, mais um motivo para termos indulgência, para perdoarmos aqueles que nos fazem mal. E assim nos livrarmos, como diz o Evangelho, muitas vezes de um inimigo podemos fazer um amigo. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existências anteriores e a qual, o que a sofre, deu lugar pelo seu proceder. Por que permite Deus que tais vinganças ocorram? Para que a pessoa tenha ocasião de expiar o mal praticado ou de se reabilitar com relação às suas atitudes do passado, através das quais tenha faltado com a indulgência, com a caridade e com o perdão. Somos sempre julgados segundo nossas ações. Assim, experimentaremos sempre as situações boas ou más que houvermos propiciado aos outros. E como devemos tratar nossos adversários se quisermos assegurar a tranquilidade futura? Devemos reparar quanto antes os agravos que causamos ao próximo, perdoar os inimigos e reconciliarmos-nos com eles, a fim de que, antes que a morte nos chegue, estejam apagados quaisquer motivos de mágoa, de rancor ou de vingança futuras. Por essa forma, de um inimigo encarnado neste mundo, podemos fazer um amigo no outro. O que acontece se, a despeito da nossa boa vontade, o adversário não aceita a reconciliação? Quando a dureza do adversário torna impossível a conciliação, resta-nos pedir a Deus que lhe abrande o coração e nele confiar, certos de que fizemos a nossa parte. Trabalha, pois, quanto te seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Ou seja, essa parte é bem importante, porque às vezes nós sabemos que erramos e não nos perdoamos, nós precisamos também nos perdoar. O auto-perdão é importante. E aqui fala da nossa consciência. Então, se o adversário, com a dureza do coração dele, não permite que nos reconciliemos, nós vamos orar a Deus por esse nosso adversário, vamos nos perdoar se fomos nós os ofensores, e muitas vezes nem sabemos quem foi o ofensor, mas pedir perdão
é ter humildade, mas aquele perdão de coração, não da boca para fora, como dizia Jesus. De nada adianta, porque podemos enganar o nosso irmão, mas não vamos enganar Jesus, não vamos enganar o Pai. E aí diz o Evangelho: o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois retorna para apresentar tua oferta. Isso também está em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. E nos diz assim o roteiro: o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faz do próprio ressentimento, reconciliando-se com seu irmão antes de elevar em prece o pensamento ao Pai. Ou seja, limpar o nosso coração de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento, de qualquer rancor. Lembrando que nós também erramos e vamos errar muito. Então, às vezes julgamos o nosso irmão e nós também estamos errando. E aí diz assim: o que Jesus nos recomenda fazer antes de reverenciar a Deus com nossos atos de sacrifício? Ele recomenda que nos reconciliemos com nosso irmão antes de efetivar qualquer tipo de sacrifício em reverência ao Pai. Reconciliai-vos com vosso irmão antes de apresentar a Deus a vossa oferenda. Porque somente após reconciliar-se com seu irmão deve o homem apresentar a Deus sua oferenda? Porque o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis e constituem um único mandamento, de tal modo que quem guarda rancor do próximo encontra-se irremediavelmente afastado de Deus. Deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Quando Jesus diz: vai reconciliar-te com teu irmão antes de apresentar tua oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, pois antes de apresentar-se a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E ter perdoado, como falamos antes, a nós e a nosso ofensor. E se tiver feito algum mal a um de seus irmãos, é preciso ter reparado. Então, não é só o perdão que nós precisamos reparar o mal que nós praticamos. Somente então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Jesus materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, e ele precisava conformar suas palavras aos costumes deles. Já o cristão não oferece dons materiais, espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Ele oferece a alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina através dessas palavras: deixa a tua oferta ao pé do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, se desejas ser agradável ao Senhor. E aí diz assim no roteiro: qual o sacrifício mais agradável a Deus? O que o homem faz do próprio ressentimento, ao se aproximar daquele a quem ofendeu ou por quem foi ofendido, num ato de humildade e amor. Antes de se apresentar a Deus para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a qualquer de seus irmãos.
Por que Jesus se refere sempre a oferendas? Porque, quando de sua passagem na terra, era costume entre os judeus oferecer bens materiais a Deus, como forma de lhe demonstrar respeito e amor. Os judeus ofereciam sacrifícios materiais, cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. Em nossos dias, ainda oferecemos a Deus sacrifícios materiais? Não. Hoje oferecemos a Deus a nossa prece, nossos sentimentos, intenções, boas obras, nossa alma, enfim. Portanto, devemos nos libertar de qualquer pensamento de ódio ou mágoa em relação ao nosso próximo. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Por que é tão difícil aproximarmos-nos do nosso irmão em busca de reconciliação? Porque essa atitude exige renúncia, desprendimento, humildade, virtudes frontalmente contrárias ao egoísmo, orgulho e vaidade que ainda carregamos em nós. Sejamos a cada dia operários da harmonia e da concórdia, removendo desentendimentos, eliminando rancores e construindo a paz. E se o nosso irmão estiver distante de nós, de sorte que não possamos nos aproximar dele, resta-nos pedir a Deus por ele, pela sua felicidade e bem-estar, pela sua paz e progresso, pois para a oração não existe distância. Só a incompreensão e o desamor separam os homens. A boa vontade e o amor os aproximam, a despeito das distâncias materiais. O fato de nos recolhermos em prece, num templo religioso ou em outro lugar qualquer, nos aproxima de Deus? Nem sempre. Não é o ato em si que nos aproxima de Deus, mas os sentimentos que carregamos no coração com relação ao nosso irmão. Entrando no templo do Senhor, o homem deve deixar de fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo pensamento mau contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. O cisco e a trave no olho. Por que vês um cisco no olho do teu irmão? Tu que não enxergas uma trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar um cisco do teu olho, tu que tens uma trave no teu? Hipócrita, primeiramente tira a trave de teu olho, e então verás como poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver aquele que está em si próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar-se num espelho e, de alguma maneira, transportar-se para fora de si, considerar-se uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular para si mesmo seus próprios defeitos, tanto os morais quanto físicos. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é sem sentido, pois esses dois sentimentos neutralizam-se um ao outro. De fato, como um homem suficientemente fútil para acreditar na importância de sua própria personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode, ao mesmo tempo, ter suficiente abnegação para deixar sobressair no outro o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal
que poderia realçá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontra-se o orgulho como fundo imóvel de quase todas as ações. É por isso que Jesus aplicou-se em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. E aí nos diz o nosso roteiro: antes de julgar os atos do próximo, examinemos com honestidade nossas próprias ações. E então perceberemos que também cometemos faltas e necessitamos da indulgência e da compreensão de todos. O que Jesus quis dizer, quis ensinar quando disse: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Jesus nos ensinou que antes de criticar os defeitos e as faltas cometidas por nosso próximo, devemos examinar nossa própria conduta, fazendo uma severa crítica do nosso modo de proceder. É para dentro de nós mesmos que devemos voltar nossa atenção, no sentido de conhecer o nosso íntimo e, assim, corrigir os defeitos e imperfeições. Que mais nos ensina Jesus quando diz que primeiro devemos retirar a trave do nosso olho para que possamos tirar o argueiro do olho do nosso irmão? Jesus nos mostra que se ainda encontramos dificuldade para nos livrar de nossos defeitos e vícios que constituem a trave em nosso olho, não devemos, consequentemente, ser rigorosos ao exigir dos outros que superem suas próprias fraquezas. Devido à nossa imperfeição, nos é muito difícil superar as fraquezas e vícios. Lembremos-nos de que com o nosso irmão acontece o mesmo. É comum vermos as faltas dos outros antes de percebermos os erros que nós mesmos cometemos? É prática muito comum, fruto do orgulho e vaidade do homem, pois apenas quem não comete erros está apto a apontar as falhas do próximo. As pessoas de maior progresso espiritual e que menos erros cometem, ao invés de julgar com rigor as faltas alheias, são as mais indulgentes e compreensivas para com as fraquezas do próximo. Que atitudes devemos adotar antes de nos tornar juízes das ações do próximo? Devemos tentar perceber o nosso íntimo como se fosse uma imagem projetada num espelho, como se estivéssemos examinando uma outra pessoa e refletir se temos autoridade moral para reprová-lo ou se merecemos críticas mais duras que aquele nosso irmão. Se antes de criticarmos as ações alheias, fizermos nosso autojulgamento, perceberemos que, tal como nós, o nosso irmão precisa mais de auxílio do que de censura. Antes de criticar os outros, perguntemos a nós mesmos que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço. E qual a principal causa que impede ao homem julgar a si próprio antes de julgar os outros? É o orgulho. É o orgulho que o induz a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos, e a reconhecer-se sempre superior aos outros. A humildade é a chave que abre ao homem o entendimento de si próprio e o reconhecimento de suas próprias fraquezas, tornando-o tolerante para com as fraquezas alheias. Uma pessoa verdadeiramente caridosa costuma apontar os defeitos do próximo? Não. Apontar as faltas do próximo é a atitude avessa à caridade, pois esta tem como principal característica a indulgência do homem para com seus irmãos. A caridade é sempre humilde. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. E por que é difícil ao homem reconhecer e valorizar as qualidades alheias? Porque o orgulho e a vaidade tornam-no presunçoso a ponto de atribuir importância exagerada à própria personalidade e acreditar na supremacia de suas qualidades.
Como poderá o vaidoso ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exalçaria? E qual o principal empecilho para o progresso do espírito e de que modo devemos combatê-lo? O orgulho, por ser o pai de todos os vícios e a negação de muitas virtudes. Devemos combatê-lo através da humildade, que nos faz reconhecer as próprias faltas, e da prática cotidiana da indulgência e da caridade. Quanto mais reconhecermos nossas próprias faltas, tanto mais indulgentes seremos para com os outros. E aí, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos encerrando mais um Evangelho no Lar, lembrando que sempre podemos conversar um pouquinho, um atendimento fraterno pelo Messenger. E tudo que falarmos ficará entre nós e o plano espiritual. Sempre teremos uma palavra de carinho para você que precisar. Finalizando, vamos elevar o nosso pensamento novamente ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos em Teu nome, Mestre. Muito obrigada. E te rogamos que nas nossas águas possa ser derramado um medicamento invisível, colocado por esses médicos do plano espiritual, que sabem exatamente o que o nosso corpo de matéria, o que o nosso espírito necessitam nesse momento. Abençoa, Mestre Jesus, cada lar que nos recebe, cada irmão que nos ouve, que nos assiste. Que sobre cada irmão cheguem bênçãos abundantes e que através da nossa fé possamos estar receptivos e assim possamos usufruir de todos esses fluidos. Ó Mestre Jesus, te rogamos por aquele irmão que nesse momento está com depressão, está com o vírus, que a enfermidade, Mestre amado, que a sua fé seja maior que a enfermidade, que a sua fé em Ti, Mestre amado, e que ele possa receber tudo aquilo que necessita ao beber essa água com fé. Ó Mestre Jesus, ilumina o caminho daquele irmão que amanhã vai sair para procurar um emprego. Ilumina, Mestre Jesus, o currículo de quem necessita nesse momento. Abençoa e fortalece as mães, aquelas que choram por seus filhos amados, aqueles que partiram para o plano espiritual, ou aqueles que estão nos vícios. Ilumina e fortalece cada mãe, ilumina esses filhos, fortalece eles no caminho do bem. Enfim, Mestre amado, te rogamos pela humanidade inteira, pelos idosos nos asilos, as crianças nos orfanatos e aqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem ter um lar para voltar. Nós também te pedimos, Mestre, que encontrem sempre uma mão amiga estendida em sua direção, assim como a tua mão está sempre estendida na nossa direção. Muito obrigada, Mestre. Muito obrigada por estar conosco em mais este Evangelho no Lar. Um beijo. Que no próximo domingo possamos estar aqui novamente. Obrigada pela companhia. Que assim seja.